Ela foi humilhada e demitida na frente de todos, até que um milionário interrompeu com um segredo chocante. Ela é minha esposa. O relógio marcava 14 horas e 30 minutos, quando Marina Silva ajustou nervosamente os papéis sobre sua mesa no 10º andar do edifício comercial na Vila Olímpia. O movimento frenético de São Paulo se espalhava através das janelas de vidro, mas sua atenção estava completamente voltada para a planilha na tela do computador. Havia trabalhado até tarde na noite anterior para finalizar o relatório trimestral, esperando que seu esforço fosse finalmente reconhecido. "Marina, venha aqui agora!" A voz estridente de Patrícia ecoou pelo escritório, fazendo todos os colegas levantarem os olhos de suas telas. Marina sentiu o estômago se contrair. Nos últimos meses, Patrícia havia se tornado cada vez mais hostil com ela, especialmente depois que Marina havia sugerido algumas melhorias nos processos da empresa que foram muito bem recebidas pela diretoria. A inveja estava estampada no rosto da supervisora toda vez que alguém elogiava o trabalho de Marina. Respirando fundo, Marina se levantou e caminhou até a sala de Patrícia, sentindo os olhares curiosos dos colegas. O escritório era um ambiente moderno, com divisórias baixas que não ofereciam privacidade alguma. Através das persianas semi-abertas, ela podia ver Patrícia sentada atrás de sua mesa, com uma expressão que não prometia nada de bom. "Sente-se", ordenou Patrícia, sem levantar os olhos dos papéis à sua frente. "Preciso conversar com você sobre uma situação muito grave." Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa, as mãos suando levemente. "O que aconteceu?" Patrícia finalmente ergueu o olhar, seus olhos pequenos brilhando com uma satisfação mal disfarçada. Foram detectadas algumas irregularidades no sistema financeiro da empresa, transferências não autorizadas, acessos indevidos a contas confidenciais. "Eu não entendo." Marina franziu a testa. "O que isso tem a ver comigo?" "Tem tudo a ver com você." Patrícia se recostou na cadeira, cruzando os braços. "As investigações mostraram que os acessos foram feitos usando suas credenciais. Você usou sua posição para roubar informações confidenciais e, possivelmente, dinheiro da empresa." O sangue de Marina gelou. "Isso é impossível. Eu nunca faria uma coisa dessas. Você sabe que eu não sei de nada." Patrícia se levantou bruscamente, batendo a mão na mesa. "Os fatos estão aqui, preto no branco. Você abusou da confiança que depositamos em você." Marina sentiu as pernas tremerem. 5 anos de dedicação, de chegar cedo e sair tarde, de abrir mão de fins de semana para entregar projetos no prazo. Tudo isso estava sendo jogado fora com uma acusação absurda. "Patrícia, por favor, deve haver um engano. Deixe-me ver os relatórios. Posso provar que..." "Não há nada para provar." Patrícia abriu a porta da sala com força. "Pegue suas coisas e saia. Você está demitida por justa causa." O escritório inteiro parou. O zunzunzinho de conversa cessou abruptamente, substituído por um silêncio constrangedor. Marina sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção, os sussurros começando a se espalhar como fogo. "Patrícia, não pode ser assim." Marina tentou manter a voz firme, mas a humilhação estava sufocando suas palavras. "Saia antes que eu chame a segurança." Patrícia elevou a voz intencionalmente, garantindo que todos ouvissem. "E considere-se sortuda por não estarmos acionando a polícia ainda." Marina sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a chorar ali na frente de todos. Com a dignidade que ainda lhe restava, caminhou até sua mesa e começou a recolher seus pertences pessoais. Cada movimento parecia uma eternidade, cada olhar dos colegas uma punhalada. A foto da mãe no hospital, o pequeno cacto que havia ganhado de amigo oculto no Natal, seus diplomas emoldurados. Tudo cabia em uma caixa de papelão, que um dos seguranças trouxe como se ela fosse uma criminosa sendo expulsa. "Não acredito que ela fez isso", sussurrou Carla da mesa ao lado. "Sempre pareceu tão certinha." "Águas silenciosas são as mais profundas", respondeu outro colega. "Você nunca sabe o que as pessoas são capazes de fazer." Cada palavra era como um soco no estômago. Marina manteve o olhar fixo em suas coisas, tentando bloquear os comentários. Ela precisava sair dali antes que desmoronasse completamente. Marina estava terminando de guardar o último item na caixa quando as portas do elevador se abriram com um suave ding. O burburinho no escritório, que já estava alto com os comentários sobre sua demissão,
cessou completamente. Era como se alguém tivesse apertado o botão de mute no controle remoto da vida. Um homem alto, vestindo um terno italiano impecável, caminhou com passos firmes pelo corredor. Rafael Mendes era uma figura imponente. Cabelos escuros perfeitamente arrumados, olhos penetrantes que pareciam absorver cada detalhe do ambiente e uma presença que comandava respeito instantâneo. Marina o reconheceu imediatamente, mesmo que houvessem se visto apenas algumas vezes nos últimos 3 anos. O que está acontecendo aqui? A voz de Rafael cortou o silêncio como uma lâmina, autoritária, mas controlada. Patrícia, que momentos antes estava triunfante, empalideceu visivelmente. Ela conhecia Rafael Mendes de Reputation. Todo mundo no meio empresarial de São Paulo conhecia. Suas empresas movimentavam bilhões, e uma palavra sua poderia fazer ou destruir carreiras inteiras. Senhor Mendes. Patrícia gaguejou, tentando recompor a postura. É uma honra tê-lo aqui. Estava apenas resolvendo uma questão interna. Nada que... Questão interna? Rafael interrompeu, seus olhos se voltando para Marina, que estava parada ao lado de sua mesa com a caixa nas mãos, claramente abalada. Que tipo de questão interna envolve humilhar uma funcionária na frente de toda a empresa? O escritório estava tão silencioso que era possível ouvir o tráfego da rua 15 andares abaixo. Marina sentiu seu coração acelerar. Por que Rafael estava ali? Eles haviam concordado em manter distância, em viver vidas separadas. O casamento era apenas um acordo comercial. Ela nunca esperava que ele aparecesse em seu local de trabalho. Senhor, houve irregularidades financeiras. Patrícia tentou explicar, a voz tremendo levemente. A funcionária em questão abusou de sua posição para... A funcionária em questão... Rafael a interrompeu novamente, dando alguns passos em direção a Marina. Tem nome e mais do que isso. Marina o olhou nos olhos, vendo algo ali que não conseguiu decifrar. Havia determinação, mas também uma gentileza que ela raramente havia visto nele durante seus breves encontros anteriores. Ela é minha esposa. As palavras ecoaram pelo escritório como um trovão. Marina sentiu suas pernas fraquejarem, não pela revelação, afinal, tecnicamente era verdade, mas pela forma como Rafael a havia pronunciado. Havia uma proteção genuína em sua voz, uma defesa que ia além de qualquer contrato que houvessem assinado. Patrícia ficou lívida. Sua esposa? Mas isso é impossível. Ela é apenas uma... Apenas uma o quê? Rafael se aproximou de Patrícia, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça velada. Complete essa frase, por favor. Eu não sabia... Patrícia começou a suar, olhando desesperadamente ao redor, como se procurasse uma saída. Rafael se virou para Marina, estendendo a mão. Marina, você está bem? Por um momento, Marina hesitou. Aceitar a ajuda dele significava cruzar uma linha que haviam estabelecido há 3 anos. Significava complicar um acordo que, até então, havia sido simplesmente profissional. Mas, olhando ao redor, vendo os rostos de choque dos colegas, sentindo o peso da humilhação que havia acabado de sofrer, ela percebeu que não tinha escolha. Colocou sua mão na dele. Rafael a puxou gentilmente para perto, pegando a caixa de suas mãos e entregando-a para um dos seguranças que havia chegado com ele. Leve isso para o carro, ordenou. Senhor. Mendes, Patrícia tentou mais uma vez. Se eu soubesse que ela era... Se soubesse o quê? Trataria ela com respeito? Rafael se virou para encará-la. O respeito não deveria depender de quem a pessoa conhece ou com quem é casada. Deveria ser algo básico. Marina observava a cena ainda em estado de choque. Os colegas sussurravam entre si, alguns com telefones na mão, claramente já postando sobre o acontecimento nas redes sociais. A história se espalharia como fogo. Milionário Rafael Mendes defende esposa em escritório de marketing. Vamos embora. Rafael murmurou para Marina, colocando a mão nas costas dela de forma protetora. Você não precisa ficar aqui mais 1 minuto. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Marina ouviu Patrícia tentando explicar a situação para os outros gerentes que haviam chegado, atraídos pela comoção. Mas as vozes pareciam distantes, abafadas pelo som do próprio coração batendo nos ouvidos. Dentro do elevador, finalmente sozinhos, Rafael pressionou o botão do térreo e se virou para ela. Obrigada, Marina conseguiu sussurrar. Mas por que você... Ninguém merece passar por isso, ele respondeu simplesmente.
especialmente não você. As portas se fecharam, deixando para trás o escritório e dando início a uma nova fase de suas vidas. Uma fase que nenhum dos dois havia planejado, mas que agora era inevitável. O silêncio dentro da limusine preta era quase ensurdecedor. Marina observava a paisagem de São Paulo passar pela janela blindada, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 2 horas. O motorista, vestido impecavelmente, dirigia com discrição absoluta, como se transportar a esposa secreta de um dos homens mais poderosos do Brasil fosse algo rotineiro. Rafael estava sentado ao seu lado, mas mantinha uma distância respeitosa. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, revelando um lado mais humano por baixo da fachada empresarial. Suas mãos grandes descansavam sobre os joelhos, e Marina notou que ele tamborilava nervosamente os dedos, um hábito que ela havia observado durante as poucas vezes que se encontraram para assinar papéis ou resolver questões legais do casamento. Para onde estamos indo? Marina finalmente quebrou o silêncio, sua voz soando mais fraca do que gostaria. Para minha casa em Alphaville, Rafael respondeu, olhando-a de soslaio. Imagino que você não queira voltar para seu apartamento agora. Os repórteres provavelmente já descobriram seu endereço. Marina sentiu um arrepio na espinha. Não havia pensado nisso. Claro que a notícia se espalharia rapidamente. Rafael Mendes nunca havia sido casado publicamente, e de repente aparecer defendendo uma esposa criaria um furacão midiático. Minha mãe? Ela murmurou, levando a mão ao celular. Preciso ligar para ela antes que veja isso na televisão. Já providenciei segurança para o hospital. Rafael disse calmamente. Ninguém vai incomodá-la. Marina o encarou surpresa. Como você... Eu sei sobre a condição dela, Marina. Sei sobre o tratamento, os medicamentos caros, as consultas com especialistas. Rafael se virou completamente para ela. Você acha que eu assinaria um contrato de casamento sem conhecer todos os detalhes da vida da outra pessoa? Havia algo no tom dele que Marina não conseguiu identificar. Não era frieza, mas também não era exatamente calor humano. Era preocupação profissional? Ou algo mais? Por que você fez aquilo? Ela perguntou, referindo-se à cena no escritório. Nós acordamos que manteríamos distância, que o casamento seria apenas no papel. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu estava no prédio para uma reunião com outro cliente, quando meu assistente me informou sobre uma movimentação estranha na empresa de marketing do 15º andar. Aparentemente havia seguranças subindo e uma funcionária sendo demitida de forma muito pública. Ele fez uma pausa. Quando descobri que era você... Você poderia ter ignorado, Marina insistiu. Poderia ter fingido que não me conhecia. Poderia, ele concordou, mas não consegui. A resposta era simples, mas carregada de um peso que nenhum dos dois estava preparado para explorar naquele momento. O celular de Marina vibrou, interrompendo o momento tenso. Era uma mensagem de sua melhor amiga, Juliana. Vi no Instagram, é verdade que você é casada com Rafael Mendes? Por que nunca me contou? Marina mostrou a tela para Rafael, que fez uma careta. Vai começar, ele disse. Espero que esteja preparada. Preparada para quê exatamente? Para viver uma mentira, Rafael respondeu com honestidade brutal. A partir de hoje, precisamos convencer o mundo inteiro de que somos um casal apaixonado que manteve o casamento em segredo por 3 anos. Marina sentiu o estômago revirar. E se eu não conseguir? Eu não sou atriz, Rafael, sou apenas uma ex-assistente administrativa desempregada. Você é muito mais do que isso, ele disse, sua voz mais suave do que ela jamais havia ouvido. E você vai conseguir porque não tem escolha. Nós dois não temos. O carro começou a diminuir a velocidade, e Marina olhou pela janela para ver os portões imponentes de um condomínio de luxo se abrindo. Mansões enormes se espalhavam por jardins perfeitamente cuidados, cada uma mais impressionante que a anterior. Rafael, ela disse quando o carro parou em frente a uma casa que mais parecia um palácio moderno. O que acontece se não conseguirmos manter essa farsa? O que acontece comigo? Ele a olhou nos olhos e, por um momento, Marina viu uma vulnerabilidade ali que a surpreendeu. Acontece que eu perco a empresa que minha família construiu durante 4 gerações, ele respondeu. E você volta para a vida que tinha antes de nos conhecermos. Era uma resposta honesta,
mas que deixou Marina com mais perguntas do que respostas, principalmente uma que ela não teve coragem de fazer em voz alta. Depois de hoje, depois de sentir a proteção dele, depois de ver um lado humano por trás da fachada empresarial, ela ainda conseguiria voltar para a vida que tinha antes? A casa de Rafael era ainda mais impressionante por dentro do que Marina havia imaginado. Pé direito alto, obras de arte originais nas paredes, móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração internacional. Tudo estava perfeitamente organizado, sem uma única coisa fora do lugar, exatamente como ela esperaria da casa de um homem que controlava cada aspecto de sua vida com precisão militar. Uma mulher elegante, de aproximadamente 60 anos, apareceu no hall de entrada. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável, e ela usava um vestido azul marinho que gritava discrição e classe. Marina, esta é Dona Helena. Rafael fez as apresentações. Ela cuida da casa há mais de 20 anos. Helena, esta é Marina, minha esposa. Marina notou que Rafael pronunciou a palavra esposa com mais naturalidade desta vez, como se estivesse praticando para as performances públicas que viriam. Dona Helena sorriu calorosamente, mas Marina pôde ver a curiosidade mal disfarçada em seus olhos. Obviamente, ela não esperava que o patrão aparecesse em casa no meio da tarde com uma esposa que ninguém sabia que existia. É um prazer conhecê-la, senhora, Dona Helena disse com uma pequena reverência. Devo preparar o quarto de hóspedes? Não, Rafael respondeu rapidamente. Marina ficará no quarto principal, comigo. Marina o olhou com os olhos arregalados. Essa definitivamente não havia sido parte do acordo original. Helena, perceptiva como era, captou a atenção imediatamente. Claro, senhor. Vou preparar tudo, ela disse, desaparecendo discretamente pelos corredores da casa. Comigo? Marina sussurrou assim que ficaram sozinhos. Marina, pense, se vamos convencer todo mundo de que somos um casal apaixonado há 3 anos, não faz sentido dormirmos em quartos separados. Rafael tirou o relógio caro do pulso e o colocou sobre uma mesa de mármore no hall. A imprensa vai tentar de tudo para encontrar brechas na nossa história. Funcionários falam, vizinhos observam. Não podemos dar margem para dúvidas. Ela sabia que ele estava certo, mas a ideia de dividir o quarto com Rafael a deixava nervosa de uma forma que não conseguia explicar. Durante os 3 anos de casamento no papel, eles haviam se encontrado talvez 10 vezes, sempre em ambientes neutros, escritórios de advogados, cartórios, uma vez no hospital, quando ela precisou de sua assinatura para autorizar um procedimento médico da mãe. Há um sofá confortável no quarto, Rafael acrescentou, como se pudesse ler seus pensamentos. Ou posso dormir no escritório, mas oficialmente dividimos o quarto. O celular dele tocou, interrompendo a conversa. Rafael atendeu com sua voz profissional habitual. Mendes. Uma pausa. Sim, eu sei que está nas redes sociais. Não foi planejado. Outra pausa, mais longa. Convoque uma coletiva para amanhã às 10 da manhã. É hora de controlar a narrativa. Marina sentiu o estômago afundar. Coletiva de imprensa. Isso significava que teriam que aparecer juntos, publicamente, fingindo ser um casal apaixonado para dezenas de jornalistas experientes em detectar mentiras. Rafael. Ela começou quando ele desligou o telefone. Eu sei que é muito, ele disse aproximando-se dela, mas você é mais forte do que imagina. Eu vi hoje no escritório. Mesmo sendo humilhada injustamente, você manteve a dignidade. Isso é diferente. Isso é... Ela gesticulou vagamente. Isso é mentir para o mundo inteiro. Às vezes a verdade é mais complicada do que uma simples mentira, Rafael disse, sua voz ficando mais baixa. Nosso casamento é real, Marina. Pode não ter sido por amor, mas é legal, é válido. O que vamos fazer é apenas preencher as lacunas. Dona Helena reapareceu discretamente no hall. O quarto está pronto, ela anunciou. E permita-me dizer, senhora Marina, que é maravilhoso finalmente ter uma presença feminina nesta casa. O senhor Rafael trabalha demais e precisa de alguém para cuidar dele. Marina corou, não sabendo o que responder. Rafael, percebendo seu desconforto, interviu. Helena, a Marina vai precisar de algumas roupas. Pode entrar em contato com a personal shopper e providenciar um guarda-roupa completo? Claro, senhor. Que tamanho?
Marina estava prestes a responder quando percebeu que Rafael já sabia a resposta. 38, ele disse casualmente. E ela prefere cores mais sóbrias. Azul marinho, preto, cinza, nada muito chamativo. Marina o encarou surpresa. Como ele sabia disso? Durante seus poucos encontros, ela sempre usava roupas profissionais neutras, mas não imaginava que ele prestasse atenção a esses detalhes. Perfeito, Helena sorriu. Terei tudo pronto até amanhã de manhã. Quando Helena se afastou novamente, Marina se virou para Rafael. Como você sabia? Eu presto atenção. Ele respondeu simplesmente. Sempre prestei. Era uma revelação pequena, mas que criou um frio na barriga de Marina. Se Rafael prestava atenção a detalhes como seu tamanho de roupa e suas preferências de cores, que outras coisas ele havia notado sobre ela durante esses 3 anos? E mais importante, por que isso a fazia sentir algo que definitivamente não deveria estar sentindo por um homem que era seu marido apenas no papel? O telefone dele tocou novamente, trazendo-os de volta à realidade. A nova vida deles, cheia de mentiras cuidadosamente construídas e verdades perigosamente complicadas, estava apenas começando. O quarto principal da casa era maior que todo o apartamento de Marina. Uma cama king size dominava o centro do ambiente, ladeada por criados mudos de madeira escura, que combinavam perfeitamente com o piso de carvalho. Grandes janelas ofereciam uma vista deslumbrante do jardim iluminado, e Marina podia ver uma piscina infinity que parecia se estender até o horizonte. "É impressionante", ela murmurou, ainda parada na porta. Rafael estava tirando a gravata, um gesto tão natural que Marina percebeu que aquele realmente era o território dele. Ela, por outro lado, sentia-se como uma intrusa. "Pode ficar à vontade", ele disse, percebendo sua hesitação. "Sua casa agora também." "Por quanto tempo?" A pergunta saiu antes que Marina pudesse se conter. Rafael parou o que estava fazendo e a encarou. "Honestamente, não sei. O testamento do meu avô exige que eu seja casado por no mínimo 5 anos para manter o controle acionário da empresa. Faltam 2 anos. 2 anos, Marina repetiu, sentindo o peso das palavras. 2 anos fingindo ser sua esposa apaixonada. Marina, Rafael se aproximou dela, sua voz mais gentil. Eu sei que não é isso que você assinou quando aceitou o acordo. As coisas mudaram hoje, e eu sinto muito por isso. Se você quiser sair, se quiser que eu encontre uma forma de quebrar o contrato sem prejuízos para você e sua empresa, ela interrompeu. Eu daria um jeito, ele disse, mas Marina pôde ver a tensão em seus ombros. A empresa Mendes não era apenas um negócio para ele, era o legado de 4 gerações da sua família. Naquele momento, Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu fico, ela disse firmemente, mas com uma condição. Rafael arqueou uma sobrancelha, aguardando. Quero conhecer a verdade. Sobre você, sobre sua família, sobre por que esse casamento é tão importante. Se vamos fazer isso, se vamos convencer o mundo inteiro, eu preciso saber com quem realmente me casei. Por um momento, Rafael pareceu surpreso. Então, lentamente, um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Não o sorriso polido que ele usava em reuniões de negócios, mas algo real e desarmado. Justo, ele disse. Mas não hoje. Hoje você já passou por suficiente. Como se fosse um sinal, o estômago de Marina roncou alto. Ela não havia comido nada desde o café da manhã, e toda a atenção do dia estava cobrando seu preço. Rafael riu, um som que Marina percebeu nunca ter ouvido antes. Vou pedir para Helena preparar algo. Você tem alguma preferência? Qualquer coisa está bom, Marina disse de repente se sentindo exausta. Por que não toma um banho enquanto isso? Há roupões no banheiro, e Helena deve ter deixado alguns produtos básicos para você. Marina assentiu, grata pela sugestão. Precisava de alguns minutos sozinha para processar tudo. O banheiro era um sonho em mármore branco e dourado, com uma banheira de imersão que poderia facilmente acomodar 3 pessoas e um box com múltiplos chuveiros. Marina optou por um banho rápido, deixando a água quente lavar embora a tensão do dia. Quando saiu, envolvida em um roupão de seda que custava mais do que seu salário mensal, encontrou Rafael no quarto, já trocado. Ele usava uma camiseta simples e calças de moletom, a primeira vez que Marina o via sem terno. A informalidade o tornava mais humano,
mais acessível. Helena deixou um sanduíche e sopa, ele disse, indicando uma bandeja sobre a mesa próxima às janelas. Nada muito pesado. Eles comeram em um silêncio confortável, o primeiro momento de paz desde que Rafael havia aparecido no escritório. Marina observava-o discretamente, notando pequenos detalhes que nunca havia percebido antes. A forma como ele cortava o sanduíche em pedaços perfeitamente simétricos, como tamborilava os dedos quando pensava, a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Como conseguiu essa cicatriz? Ela perguntou, surpreendendo a si mesma com a própria curiosidade. Rafael tocou automaticamente o local. Briga no colégio interno. Eu tinha 12 anos e achava que poderia defender um garoto menor que estava sendo intimidado. Ganhou a briga? Levei uma surra memorável. Ele admitiu com um sorriso. Mas o garoto não foi mais incomodado. Era um vislumbre do homem por trás do empresário. E Marina se pegou querendo saber mais. Onde você vai dormir? Ela perguntou quando terminaram de comer. Rafael apontou para um sofá largo próximo às janelas. Lá. É mais confortável do que parece. Rafael, essa é sua casa, sua cama. Eu posso... Marina. Ele a interrompeu gentilmente. Você passou por um dia traumático. Precisa de uma boa noite de sono. E eu já dormi naquele sofá muitas vezes quando trabalho até tarde. Havia uma consideração em sua voz que tocou Marina mais do que ela esperava. Nos 3 anos de casamento no papel, ele havia sido correto, profissional, mas nunca gentil. Não dessa forma pessoal e atenciosa. Obrigada, ela disse baixinho. Por tudo. Por hoje, por me defender, por isto. Não precisa agradecer, Rafael respondeu, arrumando algumas almofadas no sofá. Somos parceiros agora. De verdade. Marina se acomodou na cama enorme, sentindo-se pequena em meio aos lençóis de algodão egípcio. O perfume sutil de Rafael impregnava tudo. Uma mistura de sândalo e algo indefinivelmente masculino que a fazia se sentir estranhamente segura. Rafael? Ela chamou na escuridão. Sim? E se não conseguirmos? E se todo mundo descobrir que é mentira? Houve uma pausa longa antes da resposta. Então enfrentaremos as consequências juntos, ele disse finalmente. Mas não vai acontecer. Nós vamos conseguir. A confiança em sua voz era contagiante, e Marina se viu acreditando nele. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. Tinha um parceiro, mesmo que fosse em uma mentira elaborada. Mas enquanto o sono finalmente chegava, Marina não conseguia esquecer a sensação da mão de Rafael na sua, quando ele a havia protegido no escritório. Havia algo ali, algo real, que ia muito além de qualquer contrato assinado. Marina acordou com o aroma de café fresco e o som baixo de vozes vindas do andar de baixo. Por um momento, confusa pelo ambiente luxuoso, ela esqueceu onde estava. Então, tudo voltou de uma vez. A demissão, Rafael, a mentira que agora teriam que viver. O sofá onde Rafael havia dormido estava vazio, os lençóis já dobrados e guardados. Ele era claramente uma pessoa matinal e organizada. Marina olhou para o relógio no criado mudo. 7h15 da manhã. A coletiva de imprensa seria em menos de 3 horas. Uma batida suave na porta a fez se sobressaltar. Marina, posso entrar? Era a voz de Helena. Claro! Helena entrou carregando uma bandeja com café, frutas e pães frescos, seguida por uma mulher mais jovem com vários cabides de roupas. Esta é Carla, nossa personal shopper, Helena explicou. O Sr. Rafael pediu que ela trouxesse algumas opções para hoje. Carla, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, sorriu profissionalmente. Bom dia, Sra. Mendes. Trouxe algumas peças que acredito serem perfeitas para uma coletiva de imprensa. Precisamos de algo que transmita elegância, mas sem ostentação. Sofisticada, mas acessível. Marina quase engasgou com o café. Sra. Mendes. Claro, tecnicamente era verdade, mas ouvir alguém a chamando assim pela primeira vez foi um choque. Onde está o Rafael? Ela perguntou. O senhor está no escritório, em videoconferência com os advogados e a equipe de relações públicas, Helena respondeu. Ele pediu para avisá-la que se juntaria a vocês em 1 hora para revisar a estratégia de comunicação. Estratégia de comunicação. Como se a vida deles fosse uma campanha política. Carla começou a mostrar as roupas. Um conjunto azul marinho perfeitamente cortado,
Um vestido cinza de linha clássica, um tailleur preto discreto, mas elegante. Este aqui seria perfeito, Carla disse mostrando o conjunto azul. Transmite confiança e seriedade, mas a cor suaviza e torna você mais acessível. Com estas pérolas simples e sapatos de salto médio, Marina se viu sendo transformada em alguém que mal reconhecia no espelho. O conjunto caía perfeitamente. As pérolas adicionavam um toque de classe sem exagero, e o cabelo, arrumado em um coque baixo elegante, a fazia parecer, bem, como a esposa de um empresário milionário. Perfeito, disse uma voz da porta. Rafael estava parado ali, vestindo outro terno impecável, desta vez em cinza carvão. Seus olhos percorreram Marina da cabeça aos pés, e ela notou uma aprovação genuína em seu olhar. Você está deslumbrante. Marina corou, odiando o fato de que o elogio a afetou mais do que deveria. Precisamos conversar sobre a história, Rafael disse quando Carla e Helena saíram discretamente. Os jornalistas vão fazer perguntas específicas e nossas respostas precisam coincidir perfeitamente. Ele se sentou na poltrona próxima à janela, gesticulando para que Marina se sentasse na cama. Entre eles, havia alguns papéis que pareciam um roteiro. Quando nos conhecemos? Rafael começou. Há 3 anos e meio. Marina respondeu, lembrando-se dos detalhes que haviam combinado originalmente. Em uma conferência sobre gestão empresarial. Eu estava representando minha antiga empresa. Correto. Eu me aproximei de você durante o coffee break, porque fiquei intrigado com uma pergunta que você fez durante a apresentação. Rafael consultou os papéis. Sobre sustentabilidade nos negócios. E você me convidou para jantar naquela mesma noite. Marina continuou começando a entrar no ritmo da história inventada. Onde nos casamos? Em uma cerimônia íntima na capela da sua fazenda em Campos do Jordão. Apenas famílias próximas. Marina fez uma pausa. Por que mantivemos segredo? Porque eu queria proteger você da pressão da mídia e você queria estabelecer sua carreira sem a sombra do meu nome. Rafael respondeu automaticamente. Mas decidimos revelar agora porque não conseguimos mais esconder o quanto nos amamos. Marina completou, sentindo-se estranha ao pronunciar as palavras. Rafael a olhou intensamente. Marina, quando estivermos lá fora, na frente das câmeras, você vai precisar parecer apaixonada por mim. Consegue fazer isso? Era uma pergunta direta, prática, mas algo no tom de Rafael a fez hesitar. Havia uma vulnerabilidade ali que ela não esperava. E você? Consegue parecer apaixonado por mim? Ela devolveu a pergunta. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. Rafael a estudou com uma intensidade que fez Marina se sentir exposta, como se ele pudesse ver através dela. Não vai ser difícil, ele disse finalmente, sua voz mais baixa. O comentário criou uma tensão no ar que nenhum dos dois soube como lidar. Marina sentiu seu coração acelerar e se forçou a voltar o foco para os papéis. Há mais alguma coisa que eu preciso saber? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Sim. Rafael se levantou caminhando até a janela. Minha mãe vai estar lá. Marina sentiu o estômago afundar. Sua mãe? Mas eu pensei... Ela voltou de Paris ontem à noite quando soube da notícia. Ela vai... não ser fácil de convencer. Minha mãe é muito perceptiva e nunca aprovou minha decisão de me casar por conveniência. Ela sabe? Sobre o acordo? Suspeita, mas nunca confirmei nem neguei. Rafael se virou para encará-la. Marina, minha mãe pode ser nossa maior aliada ou nossa pior inimiga nesta farsa. Se ela acreditar que nos amamos de verdade, todo mundo vai acreditar. Se ela suspeitar que é mentira, todo mundo vai suspeitar também. Marina completou, entendendo a gravidade da situação. Exatamente. O telefone de Rafael tocou, interrompendo o momento tenso. É hora, ele disse após atender. As vans da imprensa já estão chegando. Marina respirou fundo, olhando-se no espelho uma última vez. Em algumas horas, ela estaria na frente das câmeras, fingindo ser a esposa apaixonada de um homem que mal conhecia, tentando convencer a mãe dele e o mundo inteiro de que seu amor era real. Pronta? Rafael perguntou, oferecendo-lhe o braço. Marina olhou para ele, elegante, confiante, mas com uma tensão quase imperceptível nos ombros que revelava que ele também estava nervoso. Pronta, ela mentiu, entrelaçando seu braço no dele. Juntos,
Eles desceram as escadas em direção à tempestade que os aguardava. O jardim da mansão havia sido transformado em um cenário de coletiva de imprensa. Pelo menos 30 jornalistas se aglomeravam com câmeras, microfones e gravadores, enquanto cinegrafistas posicionavam equipamentos ao redor de um pequeno palco improvisado diante da fonte principal. Marina nunca havia visto tantas pessoas da mídia em um só lugar, e o barulho das conversas animadas a deixava ainda mais nervosa. "Respire", Rafael murmurou em seu ouvido enquanto observavam a cena através da janela do escritório. "Lembre-se, nós nos amamos há 3 anos e meio. Somos felizes. Mantivemos segredo porque queríamos proteger nossa privacidade." Marina assentiu, tentando acalmar o coração que batia como um tambor. Rafael estava parado atrás dela, suas mãos apoiadas gentilmente em seus ombros. O gesto era reconfortante, mas também íntimo o suficiente para que qualquer fotógrafo que os flagrasse através da janela captasse a imagem de um casal carinhoso. "Rafael, querido!" Uma voz feminina ecoou pelo hall de entrada. Marina se virou para ver uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos entrando na sala. Ela era claramente a mãe de Rafael. Tinham os mesmos olhos penetrantes e a mesma postura altiva. Usava um conjunto Chanel impecável e carregava uma bolsa que provavelmente custava mais que o carro de Marina. "Mãe", Rafael se adiantou para cumprimentá-la com um beijo no rosto. "Esta é Marina." Dona Beatriz Mendes estudou Marina da cabeça aos pés com um olhar que parecia radiografar sua alma. Era um exame silencioso, mas intenso, como se ela estivesse procurando por falhas na fachada. "Marina", ela disse finalmente, estendendo a mão com elegância estudada. "É um prazer finalmente conhecer a mulher que conseguiu capturar o coração do meu filho." Havia algo no tom de Dona Beatriz que Marina não conseguiu decifrar. Não era exatamente hostilidade, mas definitivamente ceticismo. "O prazer é meu, Dona Beatriz", Marina respondeu, tentando manter a voz firme. "Rafael fala muito da senhora." "Imagino." Dona Beatriz sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. "Deve ter sido difícil manter esse casamento em segredo por tanto tempo, especialmente considerando como meu filho é reservado em questões do coração." Marina sentiu Rafael se tensionar ao seu lado. Essa era claramente uma provocação sutil. "Valeu a pena", Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. "Alguns amores merecem ser protegidos da curiosidade alheia." Pela primeira vez, Dona Beatriz pareceu genuinamente interessada. Seus olhos se estreitaram levemente, como se estivesse reavaliando Marina. "Interessante perspectiva", ela murmurou. "Senhor Mendes." Um homem de terno apareceu na porta. "A imprensa está pronta." Rafael respirou fundo. "Vamos?" Enquanto caminhavam em direção ao jardim, Rafael segurou a mão de Marina, entrelaçando seus dedos. O gesto deveria ser puramente performático, mas Marina se surpreendeu com o quanto se sentiu fortalecida por aquele toque. "Lembrem-se", Dona Beatriz murmurou atrás deles, "vocês estão apaixonados. Não apenas se gostam, estão perdidamente apaixonados." A declaração soou mais como uma ordem do que um conselho. O burburinho da imprensa cessou no momento em que apareceram na porta. Flashes dispararam imediatamente e Marina teve que lutar contra o impulso de esconder o rosto. Rafael apertou sua mão suavemente, um lembrete silencioso para sorrir. Eles se posicionaram atrás de um pequeno púlpito decorado com microfones de várias emissoras. Marina podia ver rostos conhecidos de apresentadores de programas de fofoca que sua mãe adorava assistir. "Bom dia", Rafael começou, sua voz projetando-se facilmente sobre a multidão. "Obrigado por virem. Sei que há muitas especulações circulando desde ontem e decidimos esclarecer os fatos." Uma jornalista loira da primeira fileira levantou imediatamente a mão. "Rafael, é verdade que você é casado há 3 anos?" "Sim", Rafael respondeu sem hesitar. "Marina e eu nos casamos há 3 anos e 2 meses em uma cerimônia íntima na nossa fazenda em Campos do Jordão." "Por que mantiveram segredo?" gritou outro repórter. Marina se adiantou ao microfone. "Quando nos conhecemos, eu estava começando minha carreira e não queria que as pessoas pensassem que meu sucesso dependia do nome da minha família. E Rafael sempre foi muito protetor da nossa privacidade." "Como vocês se conheceram?" perguntou uma terceira voz. "Em uma conferência empresarial", Rafael respondeu, olhando para Marina
com o que parecia ser carinho genuíno. Marina fez uma pergunta durante uma apresentação que me fez perceber que havia encontrado alguém especial. Alguém que pensava como eu, que compartilhava meus valores. E o que mudou? Por que decidiram revelar agora? A pergunta veio de um jornalista mais velho, conhecido por suas investigações incisivas. Marina sentiu Rafael apertar sua mão quase imperceptivelmente. Era a pergunta que eles mais temiam. Por quê? Marina começou, surpreendendo Rafael ao tomar a iniciativa. Chegamos num ponto em que esconder nosso amor estava se tornando mais difícil do que assumi-lo. Ontem, quando vi minha esposa sendo tratada de forma injusta em seu trabalho, percebi que não posso mais fingir que ela é apenas mais uma pessoa na minha vida. Ela é a pessoa mais importante na minha vida. Rafael a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu interpretar completamente. Havia surpresa ali, mas também algo mais profundo. Marina, uma repórter se dirigiu diretamente a ela. O que você tem a dizer sobre as acusações feitas contra você na empresa onde trabalhava? As acusações são completamente falsas, Marina respondeu com firmeza. Meus advogados já estão tomando as medidas cabíveis, mas o mais importante é que isso me fez perceber que não preciso mais me esconder atrás de um emprego que não me valorizava quando tenho um marido que me apoia incondicionalmente. Vocês pretendem ter filhos? A pergunta veio de uma revista de celebridades. Marina sentiu o rosto esquentar. Era uma pergunta íntima demais, mas antes que pudesse responder, Rafael se adiantou. Queremos construir uma família quando for o momento certo, ele disse, passando o braço pela cintura de Marina de forma possessiva, mas carinhosa. Por enquanto, estamos aproveitando poder finalmente viver nosso amor abertamente. As perguntas continuaram por mais 20 minutos, mas Marina sentia que estavam saindo-se bem. Suas respostas fluíam naturalmente, e a linguagem corporal entre eles parecia convincente. Finalmente, Rafael encerrou a coletiva. Obrigado pelo interesse em nossa história. Esperamos que compreendam nossa necessidade de privacidade daqui para frente. Queremos apenas ser um casal normal. Enquanto caminhavam de volta para a casa, ainda de mãos dadas para as câmeras que continuavam filmando, Marina sentiu uma mistura estranha de alívio e adrenalina. Haviam sobrevivido ao primeiro teste. Muito bem, murmurou Rafael em seu ouvido. Você foi perfeita. Mas quando chegaram à porta da casa, longe dos microfones, Dona Beatriz os aguardava com um sorriso que não augura nada de bom. Impressionante performance, ela disse secamente, quase convincente. Agora, que tal conversarmos sobre a realidade? A sala de estar principal da casa, com suas poltronas de couro e lareira imponente, de repente parecia muito menor com Dona Beatriz, ocupando o centro do ambiente. Ela havia se servido de chá em uma das xícaras de porcelana fina e observava Marina e Rafael com a precisão de um detetive experiente. Sentem-se, ela ordenou com delicadeza, mas era claramente uma ordem, não um convite. Marina escolheu uma poltrona individual, mas Rafael se sentou no braço da mesma poltrona, colocando a mão no ombro dela. O gesto parecia natural, protetor, mas Marina podia sentir a tensão em seus músculos. Mãe, Rafael começou. Sei que você tem perguntas, mas quantos graus está fazendo lá fora? Dona Beatriz interrompeu abruptamente, olhando diretamente para Marina. Desculpe. Marina franziu a testa, confusa com a pergunta aparentemente aleatória. Está um dia quente, não acha? Deve estar fazendo uns 28 graus. Dona Beatriz tomou um gole de chá calmamente. Rafael sempre transpira quando está nervoso, mesmo em dias frios. É um hábito que ele tem desde criança. Marina olhou para Rafael e de fato notou uma leve camada de suor em sua testa, apesar do ar condicionado da casa. Onde ele tem uma cicatriz? Dona Beatriz continuou. Acima da sobrancelha esquerda, Marina respondeu sem hesitar. De uma briga no colégio interno quando tinha 12 anos. Ele estava defendendo um menino menor. Dona Beatriz arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a resposta correta. E qual é a marca do relógio que ele nunca tira? Marina olhou para o pulso de Rafael. Patek Philippe, era do avô dele. Interessante, Dona Beatriz murmurou. E você, Rafael? Qual é a cor preferida da Marina? Azul marinho, ele respondeu imediatamente. Mas ela também gosta de cinza e usa muito preto para trabalhar. Alergia alimentar?
Camarão, Rafael disse. E ela não gosta de café muito forte. Marina o olhou surpresa. Ela nunca havia mencionado especificamente sua alergia a camarão para ele. Dona Beatriz colocou a xícara na mesa de centro com um pequeno tinido. Vocês sabem detalhes um do outro. Isso é promissor. Mãe, nós realmente nos amamos, Rafael disse, sua voz carregada de uma emoção que Marina não conseguiu identificar completamente. Sei que você sempre duvidou das minhas motivações para me casar, mas Marina é diferente. Diferente como? Dona Beatriz se inclinou para a frente, claramente interessada. Rafael olhou para Marina, e por um momento ela viu algo em seus olhos que a fez esquecer que tudo aquilo era uma encenação. Ela me faz querer ser um homem melhor, ele disse suavemente. Quando estou com ela, não sou apenas o herdeiro da empresa ou o neto do fundador. Sou apenas Rafael. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia uma sinceridade na voz dele que ia além de qualquer performance. E você, Marina? Dona Beatriz se virou para ela. O que vê no meu filho além da conta bancária? Era uma pergunta dura, direta, mas Marina percebeu que tinha uma resposta honesta para dar. Ele é gentil, ela disse, surpreendendo a si mesma com a convicção em sua voz. Não de uma forma óbvia ou performática, mas quando ele pensa que ninguém está olhando, quando ele não precisa ser o empresário poderoso, ele se preocupa genuinamente com as pessoas. Ontem, quando me defendeu, não foi porque tinha que fazer, foi porque não conseguiu ficar parado vendo uma injustiça. Dona Beatriz observou a troca de olhares entre eles, e Marina podia praticamente ver as engrenagens girando na mente da mulher mais velha. 3 anos é muito tempo para manter um segredo, ela disse finalmente. Especialmente em São Paulo, onde todo mundo conhece todo mundo nos nossos círculos sociais. Nós fomos cuidadosos, Rafael respondeu. Encontros discretos, viagens separadas para a fazenda. E a lua de mel, onde foi? Marina sentiu o sangue gelar. Eles nunca haviam discutido uma lua de mel na história inventada. Toscana, Rafael respondeu sem hesitar. Villa San Michele. Marina sempre quis conhecer as vinícolas italianas. Marina o olhou impressionada. Como ele havia inventado isso na hora com tanta naturalidade? E o que mais vocês fizeram na Itália? Dona Beatriz pressionou. Visitamos Florença. Marina continuou, seguindo a deixa de Rafael. Rafael insistiu em me levar ao Palazzo Pitti, porque sabia que eu adoraria as obras de arte. E nós fizemos um curso de culinária em uma pequena cidade no interior. Corso de cucina, Rafael acrescentou em italiano, sorrindo para Marina. Você quase incendiou a cozinha tentando fazer risoto. Marina riu, uma risada genuína. Você quem insistiu em adicionar mais vinho à receita, porque você estava muito tensa. Um pouco de vinho extra nunca fez mal a ninguém. Por um momento eles estavam apenas conversando, rindo juntos de uma memória compartilhada que nunca havia acontecido, mas que de alguma forma parecia real. Dona Beatriz os observava com uma expressão indecifrável. Vocês moram juntos? Ela perguntou abruptamente. Claro que sim, Rafael respondeu. Marina se mudou para cá logo depois do casamento. Então por quê? Dona Beatriz se levantou e caminhou até a janela. Quando liguei para cá na semana passada, Helena disse que você estava jantando sozinho como sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu seu estômago afundar e Rafael ficou visivelmente pálido. Eu estava viajando a trabalho, Marina conseguiu dizer, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Por 3 semanas seguidas, Dona Beatriz se virou para encará-los. Que tipo de trabalho uma assistente administrativa tem que exige viagens de 3 semanas? Marina e Rafael se entreolharam, sabendo que haviam sido pegos em uma mentira. A mãe de Rafael era muito mais perspicaz do que haviam imaginado. Mãe, Rafael começou. Não. Dona Beatriz levantou a mão. Não me mintam mais. Eu não nasci ontem e conheço meu filho há 35 anos. Agora que tal me contarem a verdade sobre esse casamento? O momento da verdade havia chegado e Marina percebeu que sua nova vida estava prestes a desmoronar antes mesmo de começar de verdade. O silêncio na sala se estendeu por minutos que pareceram horas. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo nos ouvidos enquanto Dona Beatriz permanecia parada junto à janela, aguardando uma explicação que pudesse destruir tudo. Rafael se levantou lentamente, passando a mão pelos cabelos.
um gesto que Marina já havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo extremo. Mãe, ele começou, sua voz mais baixa. É complicado. Complicado como? Dona Beatriz se virou, cruzando os braços. Complicado como vocês realmente se amam, mas preferiram esconder, ou complicado como isso é uma farsa completa? Marina se levantou também, sentindo que precisava defender Rafael. Dona Beatriz, eu... Não, Marina. Deixe meu filho responder. Os olhos de Dona Beatriz não saíram de Rafael. 35 anos, Rafael. 35 anos eu esperei para ver você genuinamente apaixonado por alguém. E agora descubro que você pode estar me mentindo sobre a única coisa que realmente importa. A dor na voz da mulher mais velha pegou Marina de surpresa. Não era apenas curiosidade ou desconfiança. Era mágoa real. Rafael respirou fundo. O casamento começou como um acordo comercial. Ele admitiu finalmente. Você estava certa sobre minhas motivações iniciais. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele estava confessando tudo. Mas, Rafael continuou, olhando diretamente para Marina. O que não esperava era que isso se tornasse real. Real como? Dona Beatriz perguntou, sua voz cética. Real como eu me preocupar genuinamente com ela. Real como não conseguir ficar parado quando a vi sendo humilhada ontem. Real como... Ele fez uma pausa. Como descobrir que 3 anos de fingimento me ensinaram mais sobre amor do que todos os relacionamentos anteriores juntos. Marina o encarou, procurando por sinais de que era apenas outra mentira bem construída. Mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade crua, que a fez questionar tudo o que pensava saber sobre aquele homem. E você, Marina? Dona Beatriz se virou para ela. Qual é a sua versão dessa história? Marina se sentiu dividida entre a necessidade de manter a farsa e um impulso estranho de ser honesta. Eu precisava do dinheiro, ela admitiu. Minha mãe estava doente, os tratamentos eram caros e eu não tinha outras opções. Então foi apenas transacional para você? Foi, Marina respondeu, mas então hesitou. Até ontem. Ah, que mudou ontem? Marina olhou para Rafael, lembrando-se da forma como ele havia aparecido no escritório, da proteção em sua voz quando disse que ela era sua esposa, da gentileza inesperada durante a noite. Ele não precisava me defender, ela disse baixinho. Nosso contrato não exigia isso. Ele poderia ter fingido que não me conhecia e seguido com sua vida. Mas ele não fez isso. E isso mudou seus sentimentos? Isso me fez perceber que talvez eu nunca tenha realmente conhecido o homem com quem me casei, Marina admitiu. Dona Beatriz caminhou lentamente de volta para sua poltrona, seu rosto uma máscara de contemplação. Quando finalmente se sentou, ela estudou os dois por um longo momento. Vocês sabem o que eu acho? Ela disse finalmente. Marina e Rafael esperaram, tensos. Acho que vocês são 2 idiotas que passaram 3 anos fingindo que não se importavam um com o outro quando claramente se importam. A declaração foi tão inesperada que Marina quase riu de nervosismo. Mãe, Rafael começou. Não, me deixe terminar. Dona Beatriz se inclinou para a frente. Rafael, você pode ter se casado por causa do testamento do seu avô, mas a forma como você olha para ela, a forma como a protege, isso não é fingimento. E Marina, ela se virou para ela, você pode ter aceitado o acordo pelo dinheiro, mas a forma como você o defende, como responde às provocações sobre ele, uma mulher que só se importa com dinheiro não faria isso. Marina sentiu seu rosto esquentar. Era tão óbvio assim? Então o que você está dizendo? Rafael perguntou. Estou dizendo que talvez vocês dois devessem parar de fingir que isso é só negócio e admitir que se tornaram algo real. Dona Beatriz sorriu pela primeira vez desde que chegara. E estou dizendo que vou ajudá-los a manter essa farsa, não porque acredito na mentira, mas porque acredito no que vocês podem se tornar. Você vai nos ajudar? Marina perguntou incrédula. Querida, eu passei 35 anos assistindo meu filho construir muralhas ao redor do coração. Se uma assistente administrativa corajosa conseguiu derrubá-las em 3 anos, ela tem minha bênção completa. Rafael pareceu genuinamente tocado. Obrigado, mãe. Mas, Dona Beatriz levantou um dedo em advertência. Eu tenho condições. Que condições? Marina perguntou receosa. Primeiro, nada de quartos separados.
Se vocês vão convencer o mundo de que são um casal apaixonado, precisam aprender a conviver de verdade. Ela olhou diretamente para Rafael. E não me venha com essa história de dormir no sofá. Vocês são adultos casados. Marina sentiu o rosto pegar fogo. Segundo, eu quero jantares em família, toda sexta-feira. Quero conhecer Marina de verdade, não a versão editada para a imprensa. Claro, Rafael assentiu. E terceiro, Dona Beatriz se levantou. Quero que vocês parem de lutar contra o que está acontecendo entre vocês. A vida é curta demais para desperdiçar tempo com orgulho tolo. Com isso, ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Ah, e Marina? Bem-vinda à família, oficialmente desta vez. Quando ficaram sozinhos, Marina e Rafael se entreolharam, o peso das confissões e revelações pairando no ar entre eles. Sua mãe é... Marina começou. Assustadoramente perceptiva, Rafael completou. Sempre foi. Rafael, Marina disse hesitantemente, o que você disse para ela sobre isso ter se tornado real? Era verdade, ele interrompeu, caminhando em direção à janela. Não sei quando aconteceu ou como, mas em algum lugar ao longo desses 3 anos, comecei a me importar com você de verdade. Marina sentiu algo se mover em seu peito. Medo, esperança, ou talvez ambos. E agora? Ela perguntou. Rafael se virou para encará-la. Agora precisamos descobrir se conseguimos transformar um casamento de conveniência em algo real. Se você quiser tentar. Era uma pergunta, uma escolha. Marina podia voltar atrás, manter as coisas como eram, continuar fingindo que era apenas negócio. Ou podia dar um salto de fé. Eu quero tentar, ela disse, surpreendendo a si mesma com a certeza em sua voz. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos de casamento, Marina e Rafael dividiram a cama de verdade. Não havia mais sofá, não havia mais desculpas ou barreiras físicas. Apenas eles dois, um espaço king size entre eles e uma tensão no ar que nenhum dos dois sabia como navegar. Marina estava deitada no lado direito da cama, vestindo um dos pijamas de seda que Carla havia providenciado, olhando para o teto e tentando regular a respiração. Rafael estava do lado esquerdo, mantendo uma distância respeitosa, mas ela podia sentir o calor irradiando do corpo dele. Marina! A voz dele cortou a escuridão. Sim? Obrigado. Por hoje, por aceitar tentar, por tudo. Ela se virou para o lado, ficando de frente para ele. Na penumbra podia ver o contorno de seu rosto, a linha forte de sua mandíbula. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro! Quando você apareceu no escritório ontem, como soube onde eu trabalhava? Houve uma pausa longa antes da resposta. Eu sempre soube, ele admitiu. Marina, eu acompanhei sua vida nesses 3 anos, discretamente. Sabia sobre suas promoções, seus projetos, até sobre os problemas com sua chefe. Marina se apoiou no cotovelo, surpresa. Por quê? Porque você era minha esposa. Mesmo que apenas no papel eu me sentia responsável por você. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque me interessava por você mais do que deveria. A confissão pairou no ar entre eles. Marina sentiu seu coração acelerar. Eu pensei que você mal sabia que eu existia, ela murmurou. Como poderia não saber? Você é inteligente, determinada, bonita. Rafael se virou para ficar de frente para ela também. E eu sou um homem, Marina. Não um robô. Eles estavam mais próximos agora. Seus rostos a poucos centímetros de distância. Marina podia sentir a respiração dele, ver o brilho de seus olhos na escuridão. O que fazemos agora? Ela sussurrou. Agora, Rafael levantou a mão, tocando gentilmente o rosto dela. Paramos de fingir que isso é só negócio. Quando ele a beijou, foi suave, hesitante, como se estivesse perguntando permissão. Marina respondeu, aprofundando o beijo, e sentiu 3 anos de tensão reprimida se dissolvendo entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso complica tudo, Marina sussurrou. Ou simplifica, Rafael respondeu, puxando-a para mais perto. Talvez tenha sido sempre assim. Talvez só precisássemos parar de lutar contra isso. Marina se aconchegou contra o peito dele, sentindo-se segura pela primeira vez em muito tempo. Sua mãe vai dizer, eu avisei. Rafael riu baixinho. Ela vai. E vai ficar insuportavelmente satisfeita consigo mesma. Rafael, o que acontece se isso não der certo?
Se não conseguirmos fazer funcionar de verdade. Rafael beijou o topo da cabeça dela. Então, pelo menos tentamos. Mas Marina? Sim, eu tenho um bom pressentimento sobre nós. Enquanto Marina adormecia nos braços de Rafael, pela primeira vez em 3 anos, ela se sentia exatamente onde deveria estar. O casamento de conveniência havia se tornado algo muito mais complicado e muito mais real. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele quarto, 2 corações finalmente haviam parado de fingir que não se importavam um com o outro. A farsa havia se tornado verdade, e nenhum dos 2 estava mais fugindo disso. No dia seguinte, quando Helena trouxe o café da manhã para o quarto e encontrou os 2 dormindo entrelaçados, ela apenas sorriu e voltou para a cozinha, murmurando satisfeita. Era sobre tempo. Dona Beatriz, tomando seu café da manhã no jardim enquanto lia as manchetes dos jornais sobre o casamento secreto do ano, sorriu ao ver a foto de Rafael e Marina na coletiva de imprensa. Ela havia criado Rafael, conhecia cada uma de suas expressões e sabia reconhecer amor verdadeiro quando via. Bem-vindos à família, ela murmurou para a foto. De verdade, desta vez. 3 semanas depois da coletiva de imprensa, Marina estava sentada na varanda da fazenda em Campos do Jordão, observando Rafael trabalhar no jardim. Era um sábado de manhã ensolarado, e eles haviam decidido passar o fim de semana longe da agitação de São Paulo e da atenção constante da mídia. Ver Rafael de calça jeans e camiseta, com terra nas mãos e suor na testa, era uma imagem que Marina nunca havia imaginado. O empresário poderoso havia dado lugar a um homem simples, que encontrava prazer em plantar tomates e reparar a cerca de madeira. Você vai ficar aí me observando o dia todo ou vai me ajudar? Ele gritou do jardim sorrindo. Marina riu, deixando de lado o livro que fingia estar lendo. Eu estava supervisionando. Supervisionando, claro. Rafael se aproximou da varanda, limpando as mãos sujas na camiseta. Venha aqui, supervisora. Quero te mostrar uma coisa. Ele a conduziu até uma parte do jardim onde havia plantado mudas de lavanda. Lembra quando você mencionou que sua mãe sempre quis ter um jardim de lavanda? Marina sentiu o coração apertar. Durante uma de suas conversas noturnas, que haviam se tornado rotina nas últimas semanas, ela havia contado sobre o sonho simples da mãe, que sempre quis ter uma casinha no interior com jardim de lavanda. Rafael, você não precisava... Quando ela se recuperar totalmente, quero que ela venha aqui e veja que o sonho dela se tornou realidade, ele disse, passando o braço pela cintura dela. Esta fazenda é nossa, é da nossa família. Família. A palavra ainda soava estranha, mas cada dia mais natural. Como está ela hoje? Rafael perguntou. Ele havia insistido em acompanhar Marina às visitas no hospital, conhecendo Dona Maria pessoalmente e conquistando-a completamente com sua gentileza genuína. Melhor. Os médicos disseram que ela pode receber alta na próxima semana. Marina se encostou nele. Ela não para de falar de você. Acho que você se tornou o genro favorito que ela nunca pensou que teria. E eu ganhei a sogra que sempre quis, Rafael respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Eles caminharam de volta para a casa. Uma construção rústica, mas elegante, que pertencia à família Mendes há gerações. Era aqui que Rafael vinha quando precisava pensar, longe das pressões da empresa e das expectativas sociais. Marina, ele disse quando se sentaram na sala com lareira acesa, preciso te contar algo. O tom sério a deixou alerta. O que foi? Recebi uma proposta hoje. Uma empresa americana quer comprar a Mendes Corporation. É uma oferta muito generosa. Marina sentiu um frio na barriga. E você quer vender? Não sei. Rafael respondeu honestamente. Parte de mim sempre se sentiu prisioneiro dessa empresa. As expectativas, a pressão de manter o legado da família, mas com você, comecei a pensar diferente. Como assim? Comecei a pensar em construir algo novo, algo nosso. Ele pegou as mãos dela. E se começássemos nossa própria empresa? Algo menor, mais pessoal, que reflita nossos valores? Marina o encarou surpresa. Você deixaria tudo isso para trás? Por você? Por nós? Sim. Rafael a puxou para mais perto. Marina, nesses 3 anos eu construí muralhas ao redor do coração, como minha mãe disse. Mas você as derrubou todas. Me fez lembrar que existe vida além dos negócios. Rafael,
Marina sentiu lágrimas se formando nos olhos. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo com naturalidade absoluta. Não porque você é minha esposa no papel, mas porque você me fez descobrir quem eu realmente posso ser. Eu também te amo, ela respondeu, finalmente admitindo para si mesma o que vinha sentindo há semanas. E não me importo se começamos do zero, contanto que seja juntos. Eles se beijaram na frente da lareira, e Marina soube que aquele era o momento em que o casamento de conveniência morria completamente, e nascia algo infinitamente mais precioso. 6 meses depois, Marina estava parada na frente do espelho do quarto, que agora dividia completamente com Rafael, ajustando o vestido azul marinho que havia escolhido para a cerimônia. Mas, desta vez, não era para enganar ninguém ou manter aparências. Era para renovar os votos de casamento de verdade. Pronta? Rafael apareceu na porta, vestindo um terno simples, mas elegante. Ele estava mais bonito do que nunca, com um bronzeado leve das semanas que haviam passado, trabalhando no jardim da fazenda. Mais do que pronta, Marina sorriu. A decisão de renovar os votos havia sido espontânea. Durante um jantar em família na casa de Dona Beatriz, quando Marina estava contando sobre os planos da nova empresa que haviam criado juntos, uma consultoria especializada em sustentabilidade empresarial, Rafael havia se levantado de repente. Quero me casar com você de novo, ele havia declarado para surpresa de todos. De verdade desta vez, com nossa família presente, com votos que realmente significam alguma coisa. Dona Beatriz havia chorado. Dona Maria, que havia se recuperado completamente e agora morava em um apartamento confortável próximo ao hospital, mas passava a maioria dos fins de semana na fazenda cuidando do jardim de lavanda, havia aplaudido. A cerimônia seria simples. Apenas a família e amigos mais próximos, na mesma capela da fazenda onde haviam se casado 3 anos antes. Mas desta vez, cada palavra seria verdadeira. Eles caminharam juntos até a capela, não seguindo tradições sobre o noivo não ver a noiva. Afinal, já estavam casados há 3 anos. Algumas regras poderiam ser quebradas. A capela estava decorada com lavanda do próprio jardim e rosas brancas. Dona Beatriz estava na primeira fileira, radiante, ao lado de Dona Maria. Helena havia insistido em estar presente, declarando que sempre soube que aqueles dois eram perfeitos um para o outro. O padre que os havia casado originalmente sorriu quando os viu se aproximarem. Desta vez, ele disse baixinho, posso sentir o amor no ar. Marina e Rafael se posicionaram um de frente para o outro, mãos entrelaçadas, olhando nos olhos um do outro. 3 anos atrás, Rafael começou seus votos. Nos casamos por razões práticas. Eu precisava de uma esposa. Você precisava de segurança financeira. Mas o que nenhum de nós esperava era encontrar nossa alma gêmea no processo. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Você me ensinou que o amor não é apenas uma emoção. É uma escolha que fazemos todos os dias. É acordar e decidir construir algo juntos. É se importar mais com a felicidade da outra pessoa do que com a própria. Rafael apertou as mãos dela. E eu escolho você, todos os dias, para o resto da minha vida. Marina respirou fundo antes de falar. Rafael, quando assinei aquele contrato há 3 anos, pensei que estava fazendo um sacrifício temporário. Nunca imaginei que estava ganhando um parceiro de vida de verdade. Ela olhou para Dona Maria, que sorria através das lágrimas. Você me mostrou que o amor pode crescer devagar, construído sobre bases sólidas de respeito e amizade. Me mostrou que não preciso esconder quem sou ou fingir ser alguém diferente para ser amada. Marina sorriu através das lágrimas. E prometo passar o resto da minha vida sendo sua parceira de verdade, em todos os sentidos. Quando trocaram as alianças, novas, escolhidas juntos, com suas iniciais gravadas por dentro, Marina soube que este era o verdadeiro começo. Podem se beijar, disse o padre sorrindo, novamente. O beijo foi diferente do primeiro que haviam compartilhado como marido e mulher 3 anos antes. Aquele havia sido protocolar, formal. Este era cheio de promessas, de amor verdadeiro, de futuro. A festa foi na varanda da fazenda, com música ao vivo e a comida caseira de Helena. Dona Beatriz fez um brindis emocionante sobre assistir 2 corações teimosos finalmente se encontrarem.
E Dona Maria declarou que nunca havia visto Marina tão feliz. Quando a noite chegou e os convidados foram embora, Marina e Rafael se sentaram na varanda, observando as estrelas. Então, Rafael disse, puxando-a para mais perto, oficialmente recasados. Oficialmente apaixonados, Marina corrigiu. E o que fazemos agora? Marina sorriu, pensando na empresa que estavam construindo juntos, nos planos para expandir o jardim da fazenda, na possibilidade de filhos que haviam começado a discutir. Agora vivemos nossa vida de verdade, ela disse, juntos. Rafael a beijou sob as estrelas, e Marina soube que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que havia crescido devagar, construído sobre confiança e parceria, mas que agora queimava brilhante e verdadeiro. O casamento de conveniência havia se tornado a maior inconveniência de suas vidas, porque os havia forçado a abrir o coração quando menos esperavam. E agora, não conseguiam mais imaginar a vida sem o outro. 3 anos depois de assinarem um contrato, finalmente estavam escrevendo sua própria história de amor. E como todas as melhores histórias, esta estava apenas começando.